Opa, fala aí, voz da minha cabeça. Sem enrolação nenhuma, porque eu demorei bastante para trazer esses vídeos de Sakamoto. A minha até já deve ter acabado a esse ponto que vocês estão assistindo. Então, sendo um pouquinho cara de pau, já chego aqui no início do vídeo. Não esqueçam de dar like e se inscrever, porque assim você não vai perder os próximos vídeos que eu vou postando. Infelizmente eu não tenho conseguido ser tão regular. E se você se inscrever, se der like, se comentar, o YouTube vai entender de alguma forma, né? O algoritmo vai entender que é pra te recomendar de novo, né, caso você goste do vídeo que você vai assistir. Claro que eu tô falando isso no início do vídeo, mas até o final veja se vale a pena. Porque nesse vídeo aqui eu vou adotar um formato bem parecido com o que eu fiz em Ameko Takao. Ao invés de só pegar 2 episódios como eu tava fazendo nos vídeos anteriores de Sakamoto, eu vou pegar um arco inteiro. Então vai ser 3 episódios que compreende ali o arco da Labo. E o arco começa com o Sakamoto na escola com a filha dele, enquanto o Shin e a Lu ficam cuidando da loja. Só que os dois, né, o Shin e a Lu, eles acabam brigando, se desentendendo, porque a Lu tá vestindo o avental do Shin e acabou cismando com a habilidade dele de ler mentes. Então o Shin fica magoado e ele sai da loja, né, vai se esparecer, vai passear por aí. E o problema é que depois que ele sai, chegam alguns homens misteriosos e levam a Lu por engano. Eles queriam levar o Shin e ela tá com o avental dele, então acabaram levando ela. No caminho eles vão perceber que pegaram a pessoa errada, especificamente um tal de Seba. E a Lu vai confirmar isso mais pra frente. Mas por enquanto vamos seguir. O importante agora é saber que supostamente esse grupo tá obedecendo um tal de Labo, né, uma tal de Labo. Um lugar onde o Shin cresceu e foi onde ele adquiriu esses poderes de telepatia que ele tem. E aí, um tempo depois, tanto o Shin quanto o Sakamoto acabam voltando para a lojinha e notam que a Lu foi sequestrada. Afinal, eles deixaram ali vestígios de luta. Mas, felizmente, o Sakamoto ele coloca um GPS ali nos crachás dos funcionários. Assim, eles conseguem rastrear a Lu e interromper o Sakamoto 10 para exibir o próximo filme de Velozes e Furiosos. Caralho, tem uma família ali. Eita, Recebe a inteligência. Eles acabam perseguindo o furgão que tinha capturado a Lu, mas são derrotados pelo Seba, que consegue ficar invisível de alguma forma que a gente vai descobrir mais pra frente. Então eles acabam tendo que ir a pé até a Labo. E é claro, o Shin já identificou que é o pessoal de lá, ele acabou lendo a mente de um deles e descobriu isso, mas notou que tem algo estranho. O pessoal da Labo não era hostil, então isso ainda parece fazer pouco sentido para ele. E tem também uma parte do flashback do Shin, mas a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso mais pra frente no vídeo também. O que acontece por enquanto é que eles acabam indo até um museu que serve como fachada para Labo e obviamente os dois vão para a área interna do local, né? Não sem antes enfrentarem um esqueleto de um dinossauro, doideira. E enquanto isso, na parte interna ali, longe deles, a gente descobre que sim, a Labo está sendo coagida por uma organização criminosa, né? O cara da máfia ali, que é um tipo de Mecha Beasters, Hero Furry, ele tá ali cuidando do local e é informado pelo próprio Seba que a Lu não é o Shin. O Seba já tinha percebido que a Lu não era o Shin, então ele notificou ali pro superior dele, mas disse que ele poderia solucionar esse problema, né, de encontrar o Shin. E assim, o Seba ganha uma segunda chance de capturar o Shin enquanto a Lu vai presa, junto com o incompetente que estava liderando a operação antes. Enfim, o Sakamoto e o Shin, eles conseguem invadir a instalação e salvam os cientistas em certo momento. Eles explicam que estão sendo coagidos e tal, como a gente acabou de falar, por um tal de Kashima, que é justamente o Mecha Beasters Furry do caramba, porque a organização do Kashima quer inovar dentro do próprio nicho. E segundo eles, Kashima seria o líder, pelo menos ali que eles conhecem. E é claro também, os cientistas reconhecem o Shin, mas o importante neste momento é que a Lu acaba se encontrando com o cientista líder da Labo. Minha fortuna terá que ser encontrada. Eu não lembro o nome dele ter sido mencionado, então é assim que eu vou acabar chamando ele, provavelmente o vídeo inteiro. Ela acaba encontrando ele justamente na cela onde ela está aprisionada. E ele diz que sabe como sair dali, mas isso vai ficar para daqui a pouquinho, porque por enquanto o Shin e o Sakamoto vão acabar enfrentando esse maluco aqui, que eu com certeza vou acabar meio que pulando um pouco a luta, porque o cara fica fazendo um monte de experimento nos dois, e tem coisas mais importantes pra mencionar desse arco aqui, sendo bem honesto. Sei lá, o
um cara é só um Mayuri da Shopee. Temos também nesse momento ali um breve momentinho para ver o lado de fora do museu com alguns membros da Order chegando, né? Especificamente seria o loiro, que é o Shishiba, e a gótica, que é a Uzaragi. Voltando para Lu, que nesse momento eu acredito seja a parte mais importante, ela tá ali conversando com o cientista líder na Labo, e é ele que nos proporciona o flashback do Shin. A gente vê então que o Shin cresceu naquele lugar como uma espécie de ajudante daquele cientista líder, porque o pai do moleque simplesmente largou ele ali por qualquer motivo que seja, então o Shin não é exatamente um experimento. E o que acontece é que o cientista-chefe ficou com a tutela dele e não tinha tempo hábil o suficiente para ter o emprego e cuidar dele de forma separada. E é claro, o experimento que esse cientista estava fazendo era para criar super-humanos e para dar superpoderes para a humanidade. E o Shin acabava acreditando bastante nisso e ficava muito entusiasmado com essa ideia. Porém, certo dia, quando a pesquisa parecia estar indo para o rumo certo, para o rumo que as coisas iam andar e ter sucesso, o Shin ele toma a fórmula que daria superpoderes, toma ela inteira. E ele realmente ganha. Só que a partir dali os membros do laboratório ficam mais receosos com a presença dele, já que ele consegue ler a mente de todo mundo e fica denunciando todo mundo por conta disso. Então o Shin acabou fugindo da Labo. Foi esse o motivo dele ter saído de lá. Assim, a gente volta para o presente e o grupinho que está na cela consegue fugir, né? O cientista-chefe estava ali basicamente porque ele queria. Enfim, logo depois disso, quando a maioria da Shopee é derrotado e o Shin acaba resolvendo ali as coisas com o pessoal do laboratório, o Sakamoto e o Shin começam a correr para salvar a Lu, né? Conseguem partir para o objetivo principal deles. Eles não sabem que ela já está fazendo o caminho inverso, né? O caminho de sair da prisão para sair dali. Só que o Sakamoto acaba caindo em uma armadilha e a gente vai ver daqui a 5 segundinhos onde que ele vai cair. Ao mesmo tempo, o Kashima está prestes a enfrentar os 2 membros da Order que também invadiram o local, né? Porque o pessoal que estava ajudando ele foi de base. Filha da mãe! Por que tanta violência, rapaz? Então, sobrou ele para enfrentar os 2. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Foda-se! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de paternista! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! E ele começa a retirar vários pontos que ele tem pelo corpo. Ele é um cara cheio de pontos, como se fosse, sei lá, o Dr. Stein, só que com uma cabeça de cervo. Exceto que ele também tem aquela parte meca que vai ser explicada agora, porque é revelado que ele é uma colcha de retalhos cheia de armas. Então ele começa a tirar as coisas ali nos braços dele, começa a tirar as coisas da boca, e vai sendo um monte de arma e sei lá da onde que vai saindo pra ele usar de algum jeito. Só que antes que o combate possa prosseguir de verdade, o Sakamoto acaba caindo ali e ele ajuda os membros da Order basicamente. Ele ajuda eles a fugir enquanto segura ali o Kashima. Então fica o seguinte, fica o Kashima contra o Sakamoto e os membros da Order continuam a missão deles de boa. E novamente eu vou precisar que você se segure aí, porque o anime faz isso, ele fecha nessa parte, deixa você ali esperando o que vai acontecer entre eles e parte para o Shin, para mostrar o que aconteceu com o Shin antes. Porque o que aconteceu? O Shin seguiu o caminho para tentar libertar a Lu, né? Ele acabou seguindo o Sakamoto e acabou iniciando uma luta contra o Seba, na qual ele apanha pra caramba até o Reizuki aparecer. Sim, o Reizuki seguiu eles até ali. Aparentemente essa instalação tem a pior segurança possível, porque só nesse dia, Sakamoto, Shin, os 2 membros da Order, o Reizuki, 5 pessoas entraram naquele lugar invadindo, sem permissão nenhuma. É muita incompetência desse sistema aí que precisa ser atualizado. E o que acontece a partir daqui é que o Reizuki consegue bater de frente com o Seba utilizando as balas de ricochete, mesmo com o Seba estando invisível, porque o Reizuki consegue localizar ele pelo som. Mas o Seba aproveita um breve momento de hesitação por causa de uma fumaça que está ali para lançar a barra de metal no Reizuki. E detalhe, essa barra estava coberta pela roupa do Seba. Pela parte aí que seria, eu imagino, a camisa ou alguma coisa do tipo, porque o Seba no fim das contas não era um mutante, era a roupa dele que deixava ele invisível o tempo todo. E parece que vai dar tudo ruim, pois agora o Reizuki tá em desvantagem e ele ainda perdeu a munição de recarga, mas felizmente o Reizuki consegue
usar um último tiro para ativar um Sprinkler, o que deixa o Seba pronto para o Shin finalizar. Já que o Sprinkler ele jorra água para baixo e a água deixa o Seba visível. Agora sim, a gente volta lá pro Sakamoto versus o Kashima, e as partes mais importantes dessa luta aqui são o Sakamoto sendo brabíssimo, usando materiais comuns para bater de frente com as armas de alto nível que o Kashima tem no corpo dele. O próprio Kashima admitindo que ele está envolvido com o Slur, inclusive o Slur, que é o verdadeiro chefe dele, que é o verdadeiro chefe de toda essa operação. E a luta simplesmente vai pro metrô, onde o Sakamoto fica saradão de novo e libera o seu 100%, já que o Kashima não desvive. Segundo o próprio Kashima, ele meio que é imortal, então não tinha por que o Sakamoto se segurar, exceto que tem um monte de gente inocente naquele tem. Me surpreende que ninguém tenha sido atingido. E é claro, no final o nosso inspetor bugio na versão GTA é solado. Voltando para Labo, o lugar está simplesmente desmoronando e isso força todos a correrem para uma saída para se salvarem. Nesse fuzuê todo, o Shin consegue encontrar a Lu, né? Ele se junta, todo mundo ali que estava dentro ali, a Lu, o cientista-chefe, o Heizuki e o Shin, todo mundo ali pronto para tentar achar uma saída e ainda salvar o resto dos cientistas. Ao mesmo tempo, tem um breve momentinho com os membros da Order que estavam conferindo as gravações das câmeras, onde o loiro identifica o Slur de alguma forma, mas a gravação tá tão ruim que não dá pra ver direito o rosto do Slur, não dá pra ver quem que ele é facialmente, se é que essa palavra existe. Mas sabe quem viu o rosto do Slur? O Shin, que se separou ali do grupo, já que eles precisavam checar vários locais onde já haveriam cientistas para ser salvos, né? Ele estava começando a usar a habilidade dele de telepatia para identificar onde que estava todo mundo e guiar todos para a saída. Só que no caminho ele se deparou com o Slur. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá! Mas calma, o Slur só manda um oi pro Sakamoto. E depois disso, a gente vê que geral conseguiu ser salvo por causa da telepatia do Shin e que todos são muito gratos. Tem também uma cena da Firmeira Sakamoto jantando, eu acho, só pra gente ver que a relação do Lu e da Shin não mudou tanto assim, apesar da Lu já ter pedido desculpas pro Shin assim que ela encontrou ele ali dentro da instalação da Labo. Ela se arrependeu do que fez, mas a relação dos dois não mudou tanto. E é aqui que acaba o arco da Labo. Pra ser sincero, eu gostei mais desse arco do que no arco do parque. Eu acho interessante o Slur estar aparecendo, mas não necessariamente ter um encontro direto com o Sakamoto. Eu não acho isso tão necessário, pelo menos por enquanto. É aquela parada do vilão ser trabalhado na surdina sem se encontrar com o herói, até que eles realmente se encontrem bem lá na frente. Eu acho isso bem legal, ao mesmo tempo que eu acho um pouco triste, porque eu honestamente gostaria de ter uma sensação de que os dois são um pouco mais marcantes dentro do anime Sakamoto, e por enquanto tá sendo mais o Slur e talvez ali o Kashima, né, o Servo Mecha, que foram os mais legaizinhos assim, pelo menos por enquanto. Em geral é um arco que me deixa satisfeito, assim como eu acho que o anime de Sakamoto no geral não é a minha nossa que coisa incrível, mas diverte, bem bacana, e a minha tristeza só bate porque o anime teve 11 episódios até agora, eu falei até o 9, e depois disso é só em julho, mas episódio 10 e 11 fica para um próximo vídeo. Por enquanto, se você gostou do vídeo, se teve alguma coisa aqui que te convenceu, você acabou curtindo, deixa o like, se inscreve aí. Não esquece de comentar também o que você tá achando. Você tá achando não, né? Mas o que você achou de Sakamoto Days. Se tem algum anime da próxima temporada que você quer assistir, que você tem interesse. Eu tenho os meus. Eu devo tentar trazer aqui pro canal pelo menos uma primeira impressão ali de cada um. Mas eu quero saber de você também. Então sinta-se à vontade aí para comentar aí embaixo. Comente o que você achou do vídeo também. Isso também pode me ajudar bastante a fazer vídeo melhor. Por que não? Eu preciso saber do feedback das pessoas. Dar o like, comentar e tal. É uma forma de eu saber que eu tô indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Então eu agradeço por você estar assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.